faça-se em mim a tua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 7º capítulo do Evangelho de São Lucas. No dia de hoje vamos observar Jesus curando o corpo e curando a alma. Oração de São Lucas. Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu a ensinar do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves doenças. Rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para maior glória, por toda a eternidade. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São Lucas, a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Lucas, evangelista, rogai por nós. 7º capítulo do Evangelho de São Lucas. No Evangelho de São Lucas, nós vamos perceber que o primeiro capítulo é um capítulo introdutório, é como se fosse uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Antigo Testamento, tempo do Pai. Nós temos ali como figura principal no primeiro capítulo, João Batista. Depois do Evangelho de São Lucas, do capítulo 2 até o capítulo 9, nós temos Jesus realizando o seu ministério. Claro, a partir do versículo do capítulo 3, capítulo 2 é o nascimento de Jesus, mas vamos dizer assim, do capítulo 2 até o capítulo 9, versículo 50, é Jesus. Ele nasce e depois ele exerce a sua missão na Galileia, em Cafarnaum, em Nazaré, na região norte da Terra Santa. Então, até o capítulo 9, Jesus ele está sempre caminhando, ele está sempre indo de um lugar para o outro. Jesus evangeliza, ele realiza a sua missão na Galileia, no norte do país. Depois, a partir do capítulo 9, versículo 51, Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. E aí ele começa a formar de uma maneira mais próxima os seus discípulos. Então nós temos Jesus sempre caminhando até o capítulo 9, versículo 50, mais para a multidão, mais próximo da sua casa, na Galileia, no norte. A partir da metade do capítulo 9, 9:51, Jesus ele caminha em direção a Jerusalém. E aí ele tem um grupo mais seleto de pessoas, ele está mais com os seus discípulos. Irmão e irmã, nesse capítulo 7, o padre pede
encarecidamente. Se esforce para ler. Se esforce para ler. O texto é muito bonito e é muito fácil de entender. Nós temos ali no meio do capítulo 7 a missão de João Batista. Jesus dizendo que João Batista é especial, que ninguém que nasceu de mulher é maior do que João Batista. Diz sobre a missão de São João Batista. Mas no começo e no final, aqui é como se tivesse o centro, como se tivesse um sanduíche, a gente chama de quiasmo, a parte central é João Batista. Depois, na primeira parte do Evangelho, Jesus cura o corpo. Na última parte desse capítulo 7, Jesus cura a alma. Padre, explica um pouco melhor. Então, se você ler, você vai perceber que ali no começo, Jesus está em Cafarnaum. Existe um centurião romano. Ele havia até ajudado a construir a sinagoga. Uma pessoa de grande reputação, de grande nome, e aqui ele teve um problema da sua filha. A sua filha de repente estava enferma, e quando Jesus caminhava com ele em direção à sua casa, ele falou: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Diga apenas uma palavra e a minha filha será curada. Jesus ficou impressionado com a fé daquele homem, e Jesus ele diz assim: nunca vi tamanha fé em Israel. Veja, de um romano, Jesus disse, nunca vi tamanha fé em Israel. Depois Jesus continua caminhando, e aí Jesus está em Naim, outra cidade ali no norte. E aí Jesus ele encontra um homem também Jesus encontra uma viúva. Havia um homem que o filho dela que estava enfermo. Jesus encontra uma viúva que tinha só um filho. E o filho dela já estava enfermo, depois ele veio a falecer. Jesus acompanha aquela mulher, Jesus toca onde aquele menino, aquele filho estava, e de repente ele tem um reavivamento, ele volta à vida. Então, 2 exemplos claríssimos de cura do corpo. Pois nós temos João Batista, e aí no fim nós temos o exemplo daquela mulher de Betânia. Aquela mulher pecadora, sabendo dos seus pecados, aqui não é Maria Madalena, é uma mulher pecadora, ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, depois ela lava com perfume. O Evangelho de Marcos diz que é nardo puro, quebra o vaso, derrama todo o vaso em Jesus, o líquido do vaso, e aí Jesus diz que os pecados dela estavam perdoados. Veja, Jesus, ele cura o corpo, Jesus, ele cura a alma. Muitos vão dizer assim: padre, que bonito, ela foi perdoada, ela se arrependeu, nós também, basta nos arrependermos para sermos perdoados. Eu não posso pedir perdão diretamente a Deus como ela fez? Para nós sermos perdoados de forma direta junto com Deus, nós precisaríamos ter uma contrição, um arrependimento perfeito. É muito difícil nós acreditarmos nisso. E aí, se nós vamos até o final agora do Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22. Ali já começa no versículo 29. Jesus diz: a paz esteja convosco, depois da ressurreição aos discípulos. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Soprou o Espírito Santo e diz: a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês retiverem os pecados, serão retidos. Ali Jesus institui a confissão. Interessante que ele não institui o poder de perdoar pecados a todas as pessoas. Esse poder, ele é dado exclusivamente para os apóstolos. Queridos irmãos e irmãs, nós que somos católicos, respeitamos todas as igrejas. Tem um vizinho aqui que é pastor, o Lawrence. Esses dias eu fui a uma missa de funeral e fui celebrar, porque ele conhecia a falecida, estava lá participando, como pastor, participou, e eu voltando para casa, da casa mortuária até onde que eu moro, 30 minutos. Aí eu comecei a caminhar, de repente ele do meu lado, viemos caminhando 30 minutos. Um homem extremamente agradável, uma pessoa de um coração enorme. Depois de muitos anos aqui em Macau, foi transferido para outro país, está indo, é um exemplo de pessoa. E aí o que eu faço? Quando eu estou com ele, nós conversamos sobre aquilo que nós temos em comum. A conversa é muito boa, uma conversa muito saudável. O respeito, e muitas coisas o admiro, mas se nós formos tocar em questão de doutrina, naquilo que é valor para nós, pode ser até que a coisa não vai ser muito legal. Por quê? Porque existem verdades de fé que são inegociáveis, e uma delas é o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. A quem vocês, apóstolos, naturalmente a sucessão apostólica, a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem vocês retiverem, serão retidos. Veja, Jesus ele cura o corpo daquela filha do centurião romano, ali em Cafarnaum.
Depois em Naim, aquela mulher que só tinha um filho e depois o filho tinha falecido. Jesus dá vida novamente àquele filho, ele cuida do corpo. Cuida e sara o corpo. Ali no final do capítulo 7, Jesus toca a alma de uma pecadora, perdoando seus pecados. Assim é Jesus, quer nos curar inteiramente, quer nos curar como um todo. Irmão e irmã, procure sempre a cura plena. Procure a cura do seu corpo, seja para qualquer enfermidade, mas procure principalmente a cura da sua alma. Ninguém pode ser feliz no pecado. Ninguém pode ser feliz amarrado em algo que te separa de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Continue meditando cada dia uma meditação nova. Se você conseguir ler e refletir, nosso diálogo aqui, o nosso encontro será muito melhor. Um capítulo belíssimo, Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dobra os meus joelhos, pois carregas em teu seio a luz e a verdade, a pura divindade encarnada, não criada, mas gerada pelo puro amor do Verbo e do Pai. Corpo, sangue e alma em teu útero sagrado, já a vida, divina vida. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Graças ao teu sim, a vinda dele, não estamos sós. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Em teu ventre santo, apesar do teu espanto, sem entender como isso se dará. A vida é concebida, o caminho é colocado, a verdade já prevaleceu. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele escolheu o seio, o ventre, o útero de uma virgem, Maria, para criar forma humana. O Logos de Deus, o Verbo de Deus se encarnou, o Verbo se fez carne, corpo, sangue, alma e divindade no seio da Virgem Maria, neste útero sagrado, neste ventre santo. Em teu ventre santo, apesar do teu espanto, sem entender como isso se dará. A vida é concebida, o caminho é colocado, a verdade já prevaleceu. Sim, faça-se em mim a tua
vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá.